É isso aí, estamos de volta então e vamos continuar e concluir aqui nesse bloco o estudo do tema alistamento eleitoral. Começamos então no bloco anterior, vimos já bastante, metade pelo menos daquilo que eu quero falar a respeito do alistamento e vamos terminar então nesse bloco o tema alistamento eleitoral. Falando aqui, começando nesse bloco com a suspensão dos trabalhos, né? Então é importante que vocês entendam, até a gente terminou falando disso, né? Da multa, quem perdeu o prazo para o alistamento, se fizer o alistamento 151 dias antes, por que isso, né? Então fazer o link entre o final do bloco anterior e o início desse bloco, justamente por conta dessa questão da suspensão dos trabalhos. A Justiça Eleitoral não receberá pedido de alistamento, fechará, né? Não receberá pedido de alistamento ou de transferência dentro dos 150 dias anteriores à eleição, que é o artigo 91 da Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97. Vejam, meus amigos e minhas amigas, que o Código Eleitoral, no artigo 67, fala em 100 dias. Aí vocês vão ler o Código Eleitoral, o 67, e vão dizer, o Alexandre falou errado. Ele falou 150 dias anteriores à eleição. Por que que eu reafirmo 150 dias antes da eleição? Porque é o prazo do 91 da Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97. Há aí um conflito entre normas, prevalece a mais recente. A mais recente é a Lei 9.504 de 97, então ignorem este prazo previsto no 67 do Código Eleitoral. E por que essa suspensão dos trabalhos? Porque nos 150 dias anteriores à eleição, a Justiça Eleitoral vai ficar focada na eleição, nos atos preparatórios da eleição e não vai se preocupar então com essas outras questões administrativas, com questão de alistamento, com questão de transferência. Então, nos 150 dias antes da eleição, foco total na eleição, nos atos preparatórios da eleição, não vamos cuidar na Justiça Eleitoral de alistamento e de transferência. Por isso é que tem esse prazo aí, se a pessoa for se alistar até 151 dias antes da primeira eleição, ela perdeu o prazo para o alistamento, mas não será multada, porque afinal de contas ela acabou não perdendo nenhuma eleição. O processamento dos pedidos é reaberto logo que estejam concluídos os trabalhos de apuração em âmbito nacional. É o artigo 70 do Código Eleitoral. Então, foco na eleição. Terminou a eleição, terminaram os trabalhos de apuração em âmbito nacional, coisa que hoje em dia é rápida, porque a urna eletrônica se autoapura, a gente vai ver isso inclusive a partir do próximo bloco. Então, terminados os trabalhos de apuração, reabre essa questão a Justiça Eleitoral reabre para os alistamentos e para as transferências. Então, o foco é a eleição. Passou a eleição, a gente volta a trabalhar com alistamentos e com transferências. Domicílio eleitoral, outra questão importante aqui que a gente trata dentro do alistamento. Domicílio eleitoral, eu já falei e repito, não se confunde com domicílio civil. A pessoa pode morar, residir, ter residência fixa em São Paulo e pode votar, por exemplo, na praia, desde que ela tenha uma casa na praia. Ela pode votar no município vizinho e ter o domicílio eleitoral no município vizinho, desde que ela trabalhe no município vizinho. Então, repito, o domicílio eleitoral não se confunde com o domicílio civil. Domicílio eleitoral pode ser diferente, está escrito aqui, do domicílio civil. Bastando ao eleitor provar residir no local ou ainda vínculo afetivo. O vínculo afetivo já possibilita a fixação do domicílio eleitoral. Vínculo familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha do município, está lá no artigo 22 da resolução do TSE, aqui mencionada no nosso material de apoio. Então, basta que o eleitor comprove qualquer vínculo. Pode ser uma casa na praia, pode ser o local onde a pessoa trabalhe, pode ser vínculo comunitário, vínculo familiar, desde que haja essa prova desse vínculo com aquele determinado município, o eleitor então pode fixar
o seu domicílio eleitoral naquela localidade. Para o efeito da inscrição, o domicílio eleitoral é o local de residência ou moradia do requerente. Se o alistando tiver mais de uma, poderá ser considerado seu domicílio em qualquer delas. Está lá no 42, parágrafo único do Código Eleitoral. Então vejam, acabei de falar, tenho uma casa no campo e moro em São Paulo. Eu posso fixar meu domicílio eleitoral em qualquer um desses locais. Não precisa ser o local exatamente da minha moradia. Pode ser considerado seu domicílio eleitoral em qualquer desses endereços, em qualquer dessas casas, em qualquer dessas moradias. Não tem problema, basta que eu comprove qualquer tipo de vínculo com aquela localidade. O domicílio eleitoral fixa o local onde a pessoa pode se alistar para votar, bem como o local onde ela pode se candidatar, domicílio eleitoral na circunscrição. Então, é condição de elegibilidade o domicílio eleitoral na circunscrição. Então, a partir do momento que eu fixo o meu domicílio eleitoral, é lá que eu vou votar e é lá onde eu posso ser votado. Então, por exemplo, se eu fixei o meu domicílio eleitoral no estado de São Paulo, eu não poderei ser candidato a governador do estado de Minas Gerais, porque é condição de elegibilidade o domicílio eleitoral na circunscrição. Então, a minha circunscrição é São Paulo, não é Minas Gerais. Eu vou poder ser candidato em São Paulo, mas eu não vou poder ser candidato a governador, por exemplo, de Minas Gerais, porque se exige o domicílio eleitoral na circunscrição para efeito de condição de elegibilidade. Transferência, artigo 37 da Resolução 23659. É o procedimento para a mudança do domicílio eleitoral. Então, o que é a transferência, Alexandre? A transferência é um procedimento, ou é o procedimento para a mudança do domicílio eleitoral que eu vou realizar, acabei de falar, até 151 dias antes da eleição. Entrou no 150? Não pode, porque a Justiça Eleitoral ficará fechada, tanto para o alistamento, acabamos de ver, como para a transferência. Então, é o procedimento para a mudança do domicílio eleitoral com a expedição de novo título eleitoral. Então, eu, por exemplo, moro em São Paulo, e o meu domicílio eleitoral é em São Paulo, mas eu fui transferido o meu trabalho para eu morar lá no Amazonas. Então, o que eu faço? Transfiro o meu título, transfiro o meu domicílio eleitoral para o Amazonas, e isso é feito através desse procedimento de transferência, que é a mudança do domicílio eleitoral. Para que eu possa fazer isso, eu preciso provar o seguinte, tá aqui, qual é a prova que eu tenho que fazer para que eu possa fazer essa transferência? A, ter passado pelo menos um ano desde o alistamento ou última transferência, que é uma espécie de quarentena. Isso aqui é o seguinte, para que o eleitor não fique mudando de domicílio eleitoral a cada mês, porque a Justiça Eleitoral tem mais o que fazer do que ficar cuidando da minha transferência todo mês, eu quero transferir meu domicílio eleitoral, eu preciso parar pelo menos um ano. Então, esse é um prazo aí de carência, uma espécie de quarentena. Então, pelo menos um ano desde o meu alistamento, ou pelo menos um ano da última transferência, para que eu possa pedir uma nova transferência. Preciso provar também que eu estou quite com a Justiça Eleitoral, tenho quitação eleitoral. Se eu tiver alguma pendência com a Justiça Eleitoral, não consigo transferir. Primeiro regulariza a sua situação, a sua quitação eleitoral, esteja quite com a Justiça Eleitoral. Tem alguma multinha que eu não paguei, aquela multinha lá de trás que eu tinha que pagar para me alistar e não alistei, ou alguma multa por não ter votado e não ter justificado. Então, não estou quite com a Justiça Eleitoral. Primeiro eu quito e depois eu faço a transferência. E C, provar a mudança do domicílio eleitoral, declarando sob as penas da lei estar residindo há pelo menos 3 meses no novo local. Justiça Eleitoral, peço aqui minha transferência. Por que você está pedindo? Porque eu estou há 3 meses morando no Amazonas, afinal de contas a minha empresa me transferiu. Eu trabalhava em São Paulo, minha empresa me transferiu lá para o Amazonas, eu já estou há 3 meses morando lá, vou fazer essa declaração de mudança de domicílio sob as penas da lei. Declaração falsa, crime, falsidade ideológica, por isso que está escrito aqui, provar a mudança do domicílio declarando sob as penas da lei,
estar residindo há pelo menos 3 meses no novo local. Então, eu vou declarar isso. Se for falsa essa declaração, isso é crime de falsidade ideológica. Entrega dos títulos, os títulos eleitorais resultantes dos pedidos de inscrição e transferência poderão ser entregues até 30 dias antes da eleição. Então, a entrega do título eleitoral pode ser até 30 dias antes da eleição, está lá no 69 do Código Eleitoral. Então, a mera entrega, não estou iniciando o processo de inscrição, de alistamento ou de transferência. Isso tem aquele prazo de 150 dias antes da eleição. Mera entrega, essa entrega poderá ser feita até 30 dias antes da eleição. O título será entregue pessoalmente ao eleitor, atenção aqui, o título pode ser entregue pessoalmente ao eleitor ou a quem ele autorize o recebimento por escrito, artigo 45 do Código Eleitoral. Atenção, o processo de alistamento tem que ser pessoal. Para eu me alistar, repito, eu preciso me apresentar à Justiça Eleitoral, não pode ter alistamento por procuração. Aqui é mera entrega do título. Então, a entrega do título pode ser feita pessoalmente ao eleitor, então eu vou lá retirar meu título e retiro, ou a quem o eleitor autorize o recebimento por escrito. Então, a mera entrega do título, eu posso autorizar que o meu primo receba por mim, que minha prima receba por mim, minha esposa, meu filho, etc. Posso autorizar por escrito a mera entrega. Artigo 45 do Código Eleitoral. Não se trata de alistamento. O alistamento eleitoral, a pessoa precisa estar presente pessoalmente perante a Justiça Eleitoral. O título eleitoral não tem fotografia, isso é uma coisa ainda lamentável, né? Apesar que agora a gente tem os títulos digitais, né? Então, pelo aplicativo da Justiça Eleitoral, eu tenho meu título eleitoral digital e já vem com a fotografia. Mas o modelo de título eleitoral em papel físico não tem fotografia e era por isso que ou é por isso que quando a gente vai votar, e vocês já votaram, sabem disso, exige-se um documento oficial com foto. Então, não basta eu levar o meu título de eleitor, aquele título físico sem fotografia. Eu preciso de um documento oficial com foto para provar que eu sou eu. Conforme a ADI 4467, ação direta de inconstitucionalidade, o título eleitoral passou a ser ficção científica. Por que eu digo isso, ficção científica? Porque só com o título eu não consigo votar. Eu preciso do título, aquele físico, e mais um documento oficial com fotos. Se eu for só com documento oficial com foto, beleza. Se eu for só com título, eu não consigo votar, porque esse título antigo, lá o físico, não tem fotografia, mas isso passa a ser também corrigido, digamos assim, com a biometria. Algumas urnas eletrônicas mais modernas, eu consigo me identificar mediante biometria. Então, eu chego para votar, ponho o meu dedão lá na urna eletrônica e me identifico pela biometria, e aí está resolvido o problema. Eu não preciso mostrar foto a partir do momento que a minha própria impressão digital permite a biometria, né? Revisão da inscrição. O que é, então, esse procedimento de revisão da inscrição? É um pedido formulado individualmente pelo eleitor para correção dos dados de inscrição. Correção. Então, quando a gente fala em revisão da inscrição, a revisão da inscrição serve para correção dos dados da minha inscrição eleitoral. Então, me inscrevi e o meu título veio com o nome errado. Meu nome é com S e veio com Z, sei lá, para dar um exemplo, ok? Aí o que eu peço? Revisão da inscrição. E vou dizer, olha, meu título veio errado, meu nome aqui está constando com S e é com Z, ou vice-versa. Isso é feito mediante revisão da inscrição. Correção dos dados de sua inscrição eleitoral, ou quando desejar alterar o local de votação, para isso também serve a revisão da inscrição, para alterar o meu local de votação dentro do mesmo município, ainda que não haja mudança de zona eleitoral. Em caso de mudança no município, a gente fala de transferência.
Caso de mudança de município, é transferência. Então, se eu quiser mudar o meu município, eu voto em São Paulo e quero mudar para Amazonas, para Manaus, né? Será caso de transferência, não de revisão da inscrição. Cuidado, aqui são uma pegadinha, né? Transferência é uma coisa, revisão é outra. Transferência é para mudança de município. Revisão é troca do local de votação dentro do mesmo município. Então, em um tem mudança de município, no outro não tem mudança de município. Na revisão, não tem mudança de município. Na transferência, tem mudança de município. Basicamente, é essa que é a diferença entre a revisão e a transferência, artigo 39 da Resolução 23659 de 2021. Revisão do eleitorado. Vejam aqui, eu vou até voltar, percebam aqui, eu vou voltar o material, o slide aqui, ó. Um é revisão da inscrição, outro é revisão do eleitorado. De novo, revisão da inscrição, revisão do eleitorado. São coisas diferentes. Não confundam alhos com bugalhos. O que é a revisão do eleitorado? Está lá nos artigos 104 e seguintes da Resolução 23659 do TSE. Revisão do eleitorado é determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral quando houver denúncia de fraude no alistamento. Então, serve aqui quando houver denúncia de fraude no alistamento de uma zona ou município após a realização de correição. Então, em havendo denúncia de fraude no alistamento, a revisão do eleitorado será determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Mas a revisão do eleitorado também pode ser determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, atenção, tanto os tribunais regionais eleitorais quanto o Tribunal Superior Eleitoral podem determinar a revisão do eleitorado. No caso dos tribunais regionais eleitorais, isso vai acontecer, repito, após denúncia de fraude no alistamento, e o TSE vai determinar a revisão do eleitorado nos casos previstos no artigo 92 da Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97, que eu convido o amigo e a amiga a darem uma lida lá no artigo 92 da Lei das Eleições. Duplicidade de inscrições. Eu me inscrevi em 2 municípios diferentes, em 2 zonas eleitorais diferentes. Com o processamento eletrônico, isso já fica dificultado, se não impossibilitado. Mas, enfim, em havendo duplicidade de inscrições, como é que funciona? Constatada a duplicidade, o caso será encaminhado ao juiz eleitoral, que determinará ao eleitor que regularize sua situação no prazo de 20 dias. Eleitor, ó, se vira nos 30, ou seja, se vira nos 20, né? Prazo de 20 dias. Você tem 20 dias para regularizar sua situação. Você está inscrito em 2 lugares diferentes. Não sei como, mas você conseguiu. Tem que regularizar. Uma das inscrições deverá ser cancelada. Quais são as hipóteses, por falar em cancelamento? Quais são as causas, então, de cancelamento da inscrição? De cancelamento aí desse alistamento, dessa inscrição. Se foi feita fora do domicílio eleitoral do inscrito, é uma das hipóteses de cancelamento. Então, eu estou inscrito no meu domicílio e fora do meu domicílio. Vai ser cancelada esta que foi feita fora do meu domicílio, artigo 42 do Código Eleitoral. A impossibilidade da pessoa se exprimir na língua nacional também é causa de cancelamento. Então, é um índio não integrado que ele se inscreveu, não sei como, mas agora ficou constatando que ele não sabe nada da língua portuguesa. É hipótese de cancelamento, a impossibilidade de se exprimir na língua nacional. Ou então, quando ele se alistou, ele conseguia se exprimir na língua nacional, agora ele já não consegue mais. Então, se isso ficar demonstrado, é hipótese de cancelamento da inscrição. Perda dos direitos políticos. A pessoa que perde os seus direitos políticos, está lá no artigo 15 da Constituição Federal, as hipóteses de perda e suspensão estão lá. Então, perda dos direitos políticos gera cancelamento de inscrição, decisão judicial,
revisão do eleitorado, duplicidade ou pluralidade de inscrições, todas essas são causas, são hipóteses de cancelamento da inscrição. Além disso, continuando aqui, falecimento do eleitor também é uma hipótese de cancelamento. O eleitor que falece deixa de ser, a pessoa que falece deixa de ser eleitora, tem aí o cancelamento da sua inscrição. Como é que a Justiça Eleitoral fica sabendo? É feita uma comunicação quando se expede a certidão de óbito, lá nos ofícios registrários, né, nos cartórios, quando é expedida a certidão de óbito, o cartório já manda um comunicado para a Justiça Eleitoral. Isso está previsto na Lei de Registros Públicos. Precisa haver essa troca de informações. Então, sempre que é expedida uma certidão de óbito, isso é comunicado para a Justiça Eleitoral cancelar a inscrição do eleitor, dar baixa no título, até para que ninguém vote pelo morto, né? O morto morreu, vai alguém votar pelo morto. Para que isso não aconteça, é feita a comunicação para a Justiça Eleitoral. Também é hipótese de cancelamento. Atenção aqui, deixar de votar por 3 eleições consecutivas, o voto é obrigatório, repito, para o brasileiro maior de 18 anos. Eu deixei de votar em 3 eleições consecutivas. E também importante aqui, essas 3 eleições consecutivas são turno a turno. Então, se são 2 turnos uma eleição, já conta como se fossem 2 eleições, tá? Então, uma eleição teve 2 turnos. Eu não fui no primeiro turno, eu não fui no segundo turno e eu não fui numa outra eleição 2 anos depois. Já contam aqui 3 eleições. Conta-se turno a turno. Então, se eu deixar de votar por 3 eleições consecutivas, não justificar a minha ausência, porque eu posso justificar. Não votei, mas eu justifico. Estava fora do meu domicílio eleitoral. E deixar de pagar a multa por não ter votado, aí eu vou ter o cancelamento. Não votei, não justifiquei, fui multado por não ter votado nem justificado, não paguei a multa. Se acontecer isso, eu terei então o cancelamento do meu título, o cancelamento aí da minha inscrição. A exclusão do eleitor mediante cancelamento da inscrição ocorre no âmbito de um processo, vai ser aberto um processo administrativo, garantida ampla defesa contraditória, é o artigo 77 do Código Eleitoral. O processo de cancelamento da inscrição pode ser iniciado de ofício pelo juiz. Então, o próprio juiz de ofício pode determinar a abertura desse processo de cancelamento da inscrição. Pode ser iniciado também esse processo a pedido de delegado de partido político ou de qualquer eleitor. Pode ser iniciado esse processo pelo MPE, Ministério Público Eleitoral, ou a partir de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral. Então, não tem maiores formalidades para início desse processo de cancelamento da inscrição. Pode, repito, inclusive ser iniciado de ofício pelo próprio juiz eleitoral. De ofício significa independentemente de provocação. Então, mesmo sem provocação, se o juiz constatar alguma daquelas hipóteses de cancelamento, ele próprio, de ofício, poderá então determinar a abertura do processo de cancelamento da inscrição daquela pessoa. Qual inscrição cancelar em caso de duplicidade? Aqui é uma ordem de preferência trazida pelo artigo 75 do Código Eleitoral. Qual inscrição se cancela em caso de duplicidade? A mais recente ser efetuada irregularmente. Então, se for a mais recente for irregular, é ela que será cancelada. As duas foram feitas no mesmo dia. Aí passo para a linha 2 aqui. Aquela que não corresponde ao domicílio eleitoral. As duas correspondem ao domicílio eleitoral, então pulo para a linha 3, cujo título não foi entregue ao eleitor, ainda não foi entregue um dos títulos, então é esse que será cancelado. Mas os 2 títulos já foram entregues, pula para a linha 4, cujo título não foi utilizado na última eleição. Os 2 foram utilizados na última eleição, pula para a linha 5, a mais antiga, aí eu cubro todas as possibilidades, uma delas, no final das contas, será cancelada. Atenção aqui, ordem de preferência do 75 do Código Eleitoral. Então, é primeiro a linha 1, depois a linha 2, é ordem de preferência. Tem que seguir essa ordem. Eu não vou direto para a linha 5 do nosso material de apoio. Então,
tem que ser observado dessa ordem. Primeiro é a linha 1, passa para a linha 2 e assim sucessivamente. Consequências do cancelamento. Vejam aqui, atenção. O que acontece com a pessoa que tem o seu título cancelado? O que acontece com o brasileiro que tem a sua inscrição, seu alistamento cancelada? Artigo 7º do Código Eleitoral. Primeira consequência, não vou poder prestar concurso público. Não poderá se inscrever em concurso ou prova para cargo ou função pública, nem me investir, nem tomar posse. Então, quem está atrás de concurso não deixa cancelar o título, não deixa cancelar a inscrição, o alistamento, porque não vai poder prestar concurso. Ah, mas eu já prestei. Não vai poder ter a investidura. Ah, mas já tive a investidura. Não vai poder tomar posse, se tiver a inscrição cancelada. Também não poderá receber vencimentos, remuneração, salário, provento de função, emprego público, autárquico, etc. Está aí no material de apoio. Atenção, são várias as consequências são graves. Terceira consequência, não poderá participar de concorrência pública ou administrativa. Licitação, não vou poder participar porque eu não estou com a minha situação eleitoral regularizada. Continuam as consequências. Não poderá obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais e estaduais. Não consigo obter empréstimo em estabelecimentos públicos, estabelecimento de créditos públicos. Banco do Brasil é um banco público, eu não vou conseguir obter empréstimo se eu não tiver kit com a Justiça Eleitoral. Não poderá obter passaporte, não tiro o passaporte se eu não tiver kit com a Justiça Eleitoral, ou carteira de identidade. Não poderá renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial. Estudo numa universidade pública, não vou poder renovar a minha matrícula. Não poderá praticar qualquer ato para qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. Não poderá obter quitação, certidão de quitação eleitoral, não pode praticamente nada. Ou seja, não deixem cancelar a inscrição, o título eleitoral, porque isso vai gerar uma série de problemas, ok? Melhor não deixar cancelar, porque isso vai gerar dor de cabeça para você. É fácil, é só votar. Não pude votar, justifica. Ah, não consegui justificar, paga a multinha pequenininha. Se eu não fizer isso por 3 eleições consecutivas, eu vou ter o cancelamento do meu título de eleitor com essa série de consequências que são consequências gravosas. É isso, ficamos por aqui, esgotamos então o tema do alistamento eleitoral. Mais uma vez, vamos trocar aqui o nosso disquete. Nos vemos no próximo bloco com um novo assunto que virá, dando um spoiler aqui, é o sistema eletrônico de votação. Vamos passar a falar, a partir do próximo bloco, nas urnas eletrônicas. Até lá!